Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre um tema que eu recebo muitas perguntas, que é sobre os óleos essenciais e as crianças. Para mim este tema é muito importante porque às vezes temos que desmistificar um bocadinho sobre o uso dos óleos essenciais em crianças, que a primeira pergunta é se são seguros. Claro que sim, são totalmente seguros, podemos utilizá-los em crianças. Temos, claro, que ter alguma atenção, diluir um bocadinho mais, evitar alguns óleos que podem ser um bocadinho fortes para crianças pequenas, mas toda essa informação está disponível na da Terra, está disponível nos livros recomendados que vocês podem ver no blog do Encanto de Gaia. Tem vários livros que podem recorrer para saber quais são os óleos que podem usar ou não. Eu hoje também vos vou dar aqui algumas receitas que eu escrevi, fui ao meu caderninho e escrevi algumas receitas também para aquelas que eu uso mais para também passar. É claro que as crianças até aos 2 anos, nós temos que ter um bocadinho mais de cuidado. Temos que diluir bastante os óleos, por exemplo, em 10 ml, num roll-on de 10 ml. Até aos 2 anos não deveríamos usar mais do que 5 gotas de óleo essencial, por exemplo. A partir daí começamos a estar um bocadinho mais confiantes. A própria criança está um bocadinho mais integrada no processo dos óleos essenciais e podemos misturar mais óleos, podemos até ter confiança em mais alguns óleos que são um bocadinho quentes e que para crianças pequenas podem ser demais, mas a partir dos 2, 3 anos já começam a ser perfeitamente tolerados. Estou-me a lembrar, por exemplo, do orégano. O orégano, quando usado em crianças pequenas, tem que ser muito, 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 muito bem diluído. Ou então podemos optar por usar o tomilho, e acho que há aqui uma receita que até tem o tomilho. Tá bem? Quanto ao uso interno dos óleos essenciais em crianças, a não ser em casos muito, 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 muito específicos, isso terá que ser visto de caso a caso, na maioria dos casos o uso tópico e o uso do difusor é perfeitamente eficaz para crianças, principalmente no caso das crianças. Eu sinto mesmo que o uso tópico e o uso no difusor chega perfeitamente. Quanto ao uso interno em crianças com idade superior a 5, 6 anos, em certos casos, claro que sim, já pode começar a ser utilizado, se for necessário, claro. E isto tem muito a ver também com os próprios pais e a forma como os pais integram soluções naturais no na sua vida e o hábito que já têm de incluir soluções naturais na sua vida. Portanto, acaba por ser uma opção, mesmo nos adultos, acaba por ser uma opção muito pessoal, tá bom? Uma coisa que é muito importante é a consistência, tá bem? A consistência. Muitas das vezes nós vemos efeitos rápidos nos óleos essenciais, vemos efeitos quase, entre aspas, milagrosos nos óleos essenciais. Eu não gosto nada de usar essa palavra, mas às vezes parece que sim. Por exemplo, quando nós usamos a mistura respiratória e passado 4 ou 5 segundos começamos a conseguir respirar melhor porque o nariz desentupiu, parece assim uma coisa quase milagrosa, tá bem? Nas crianças, como os óleos são mais diluídos, a consistência é muito importante. Continuar a usar os óleos essenciais de forma consistente é aquilo que vai trazer uma melhoria na imunidade, por exemplo, uma melhoria na concentração ou no sono, etc. Tá bem? Portanto, a consistência é muito importante. E eu ainda ontem vi isso. Eu, pessoalmente, gosto de ficar com o meu filho em casa sempre... ok. Eu estou a ver se o vídeo é menos de 10 minutos para eu poder pôr no IGTV. Eu, por exemplo, gosto de ficar com o meu filho em casa quando ele está um bocadinho menos bem. Porquê? Porque eu sei que em casa consigo usar, por exemplo, os óleos essenciais de hora a hora. Se eu tiver que controlar a temperatura, posso utilizar os óleos essenciais de hora a hora porque estou ali com ele. Ou posso usar os óleos no difusor para ajudar a respirar melhor. Tenho forma de fazer isso, e para mim é muito bom tê-lo em casa quando começo a sentir que alguma coisa não está a 100% para poder atacar logo e resolver a questão. Porque nas crianças, principalmente, a consistência é o mais importante. Não é muitas gotas de óleos essenciais. Basta um bocadinho, basta uma às vezes. Mas consistentemente, usando consistentemente, tá bem? Ao longo do dia, ao longo das semanas, ao longo dos meses, tá bem? Então, eu trouxe aqui alguns roll-ons que eu gosto de fazer em nossa casa e que recomendo muito e que tenho muito feedback. Nós temos muitas mães no nosso grupo, portanto, estas receitas não são só minhas, é muito também do feedback que nós vamos recebendo no nosso grupo privado. Mas uma das coisas que eu ao início usava muito eram os touch. Agora também uso.
Mas os touch, principalmente no início, quando nós estamos um bocadinho assoberbados com tantos óleos essenciais, é fácil, não é? Porque eu vou buscar, não tenho que preocupar com gotas, com diluições, com isto, com aquilo. Já vem diluído. Portanto, eu comprei os touch principalmente numa altura em que senti que estava um bocadinho assoberbada e que não queria estar a fazer roll-ons. E então, já estão feitos, podem-se comprar diretamente, podem comprar individual, eu comprei o kit, mas podem comprar individual também. E não ter que se preocupar com diluições. Quanto às diluições, elas estão no blog do Encanto de Gaia para as diferentes idades, portanto também podem ver aí. Então, as receitas que eu tenho aqui, uma delas eu já mostrei num outro vídeo, que é a mistura que eu uso para a imunidade, que tem On Guard, frankincenso e arborivitae. E eu costumo aplicar na coluna e nos pés. Também, mais uma vez, consistência. Não tem propriamente a ver com muitas gotas, tem a ver com a consistência com que nós usamos. Esta mistura, portanto, é uma mistura para ajudar a manter a imunidade. Principalmente agora ao longo do inverno, nós já sabemos como é que é. Eu costumo aplicar nas costas e nos pés, de manhã e à noite. Também, se tiverem a criança em casa com vocês, podem aplicar mais uma vez para ajudar a manter a imunidade. Os roll-ons são assim, de 10 ml, está bem? Portanto, as gotas que estão no artigo do blog também são para 10 ml. Eu vou tentar arranjar uma imagem fofinha para pôr também aqui, para ser mais fácil. No caso de questões digestivas, eu pessoalmente gosto muito de usar o Zengest. O Zengest funciona muito bem comigo. Com o meu filho, sempre que ele tem alguma questão a nível digestivo, eu também faço um roll-onzinho, normalmente aplico na mão e depois faço uma massagenzinha na barriga. E às vezes misturo um cítrico, normalmente laranja, mais uma vez. Isto depende muito de criança para criança, de pessoa para pessoa. O meu filho dá-se muito bem com óleo essencial de laranja, mas pode usar limão, tangerina ou outro cítrico, que ajuda também a acalmar e a reduzir, por exemplo, algum mal-estar que possa existir a nível da barriguinha dos pequeninos. Para o sono, mais uma vez, eu sinto que me vou repetir muito, mas é importante. Mais uma vez, depende muito de criança para criança. O meu filho dá-se muito bem com a lavanda. E eu depois costumo misturar a lavanda com frankincenso, cedro, arborivitae, Siberian Fir. Portanto, normalmente eu misturo frankincenso com uma árvore. Balance, por exemplo, tá bem? Frankincenso e uma árvore. E coloco no difusor à noite. Mais uma vez, podem fazer um roll-on, aplicar o roll-on na coluna, nos pezinhos, às vezes aqui até no pescocinho, para o cheiro. No fundo, a criança torna-se um difusor dela própria. Consegui sentir o cheirinho ao longo da noite para dormir mais descansado. Outros óleos que podem resultar muito bem são o Serenity, por exemplo, o Peace, das misturas emocionais, o Balance, que eu também já falei, tá bom? Para questões respiratórias, mais uma vez, o meu filho dá-se muito bem com o Bride, mas se não quiserem usar o Bride, têm outras opções. Temos o Douglas Fir, temos o cardamomo, o limão. Podem fazer um roll-onzinho com essa mistura. E para a questão respiratória, por exemplo, aplicar no peito, nas costas. Algumas pessoas não gostam de usar menta nas crianças pequenas. Portanto, se não quiserem, não precisam, têm opções. Douglas Fir, cardamomo. Podem também ir à bibliografia procurar outros para a questão respiratória. 8 minutos. Bem, vamos lá. Para a temperatura, nós usamos menta para regular a temperatura, menta e frankincenso. Mas, mais uma vez, há outras soluções. Há o cardamomo, há o patchouli, que ajudam também a reduzir a temperatura do corpo. Roll-on aplicado ao longo da coluna. E aqui, na temperatura, baixar a temperatura do corpo, tem que ser uma coisa regular. Tá bem? O meu filho, quando está um bocadinho mais quente, eu aplico a mistura com o peppermint e a lavanda ou frankincenso ao longo da coluna para aí, de hora a hora. Para a tosse, nós fazemos um xarope. E é uma coisa assim muito intuitiva. É limão, água e mel. Só isso. Ele vai tomando ao longo do dia essa mistura. Ou então podemos também aplicar frankincenso, lavanda aqui no peito para ajudar a acalmar a tosse, fazer algumas massagens. O Douglas Fir, o Siberian Fir também ajudam muito a reduzir, por exemplo, a tosse também e o desconforto que ela cria. Pronto, estas são algumas das minhas receitas. Depois de 10 minutos. Estas são algumas das minhas receitas. Eu vou criar um post no blog no Encanto de Gaia também para partilhar estas receitas, está bem? E era isso que eu vos queria transmitir. Não tenham medo de usar os óleos essenciais em crianças. Beijinho!